E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica e hoje eu vou ensinar para vocês as principais diferenças das teorias de Durkheim, Weber e Marx, que são pensadores clássicos do século XIX e até do século XX. E a teoria deles é a base para a gente entender a sociologia, ou o estudo das sociedades. Primeiro, vamos começar com o francês Émile Durkheim. Para o Durkheim, os fatos sociais devem ser estudados como coisas. Como assim, professor, como coisas? Porque tratando os fatos sociais como coisas, você se afasta deles e acaba sendo imparcial. O Durkheim não quer que a gente seja parcial para estudar a sociedade. O Durkheim acreditava que os fatos sociais deveriam ser estudados e analisados embasados nas ciências naturais. Para ele, existe uma ordem natural das coisas acontecendo até mesmo dentro da sociedade, e as coisas acontecem de maneira natural. É uma outra maneira de dizer que os seres humanos eles não estão formando essa sociedade, pois ela já vem pronta basicamente, existe uma ordem natural. E vocês já devem ter percebido que isso é uma influência do positivismo de Auguste Comte. E aí um dos seus focos de estudo, o exemplo que ele vai trabalhar para falar dos fatos sociais, é o suicídio. Para o Durkheim, o suicídio é um fato social, então está ligado à sociedade. Existem três formas: o suicídio anômico, que é quando a sociedade está em crise, então acontecem casos de suicídio. Existe o suicídio egoísta, que é quando o sujeito não se sente pertencendo àquela sociedade. E existe também o suicídio altruísta, que é quando a pessoa se suicida para a sociedade, de alguma forma. Como exemplo, a gente pode citar o caso dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses que se matavam em nome do Japão. Agora vamos falar um pouquinho do Max Weber, que é um filósofo que saiu do século XIX e entrou no século XX. E o Weber se opõe ao Durkheim em vários pontos. Primeiro, que ele diz que para estudar a sociedade, para poder fazer as ciências sociais, a gente não consegue ser imparcial. Então não dá para você estudar a sociedade sem deixar os seus gostos pessoais, sem deixar as suas vontades. Esse é um ponto importante, que ele se distancia um pouco aí do pensamento do Durkheim. Mas não é só isso, o Max Weber também diz que é o ser humano que está criando, que está modificando, está atuando nessa sociedade através do que ele vai chamar aí de ações sociais. As ações sociais são colocadas pelo Weber de 4 formas diferentes. A primeira é a afetiva, que é uma ação feita por sentimentos. Existe a tradicional, que é feita por costumes. Existe a objetivando também um fim, que é com objetivo, claro. Existe também a dos valores, que é quando você coloca a questão ética, a questão política, a questão da religião, por aí vai. Em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber coloca pra gente que lá no século XV e XVI o capitalismo se formou baseado na ética protestante, principalmente no calvinismo, porque ele está levando em consideração o acúmulo de riquezas proposta pelo calvinismo lá do século XVI. Agora vamos falar de um outro filósofo importante do século XIX, que é o Karl Marx. O Marx ele traz um método para a gente analisar a história. Esse método é chamado de materialismo histórico e dialético, que para ele significa que as relações de produção entre patrões e empregados são os que movem a sociedade capitalista. E, segundo o Marx, isso é contraditório. Dialética vem de contradição, embate de ideias. Por quê? Porque os trabalhadores vendem a sua força de produção, trabalham pra caramba, mas ficam com a menor parte do lucro do que é produzido. E para ele, os seres humanos são os sujeitos históricos, os sujeitos que formam essa sociedade, que atuam formando essa sociedade. Então, para ele, os trabalhadores deveriam tomar os meios de produção para iniciar um processo de revolução e acabar com as desigualdades que tinham no capitalismo. E isso fica muito claro na frase do próprio Marx: até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. O que importa é transformá-lo.
E aí, gostou? Se gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, grande beijo, fui!